E aí, pessoal do segundo ano, beleza? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre aula 14 e 15, que na verdade é uma continuação da aula passada. São mais exercícios sobre troca de calor, talvez exercícios um pouco mais divertidos do que aqueles que a gente viu a semana passada. Beleza? Então vamos só recordar o que a gente conversou. E aí, esse slide aqui é exatamente o mesmo slide que a gente tem para a aula 13. E a gente fez dois exercícios para a aula 13. Eu sugeri que você tivesse estudado essa aula 13, que aí você retomava as aulas 11, 12, 10, que eram aulas de calorimetria, porque a gente precisa dessa ferramenta. Você vai perceber que agora a gente vai usar tudo aquilo que a gente discutiu. Então vamos lembrar, calorímetro isola o recipiente, isola o sistema do ambiente externo, evita a troca de calor. Se você coloca corpos num calorímetro, eles vão trocar calor até atingir a mesma temperatura. Repara que eu falei para você que o calorímetro isola o sistema, mas eu não falei se ele participa ou não da conta. Às vezes ele pode participar. Isso vai acontecer nessas questões aqui. Balanço energético, somatório dos calores cedidos, mais somatório de calor recebido tem que ser zero. Se eu somar todo mundo que ganhou calor e todos os calores que todo mundo perdeu, a soma vai dar zero. Quem perde, perde para alguém. Lembrando que esses calores eles têm três possibilidades de ser calculados. MC delta θ, se eu tenho variação de temperatura e eu conheço massa e calor específico. Czão vezes delta θ, quando eu conheço a capacidade térmica. Geralmente a capacidade térmica é informada para a gente exatamente nos calorímetros, tá? Ou Q igual a M vezes L, quando a gente tem mudança de estado físico. Beleza? A primeira questão que a gente vai fazer, uma questão nem é tão complicada, uma questão interessante. Ela fala assim, opa, vazou uma resposta aqui. Você tem uma garrafa térmica, que tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identifica 5 categorias e informaria o valor de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. Então vamos lá, você coloca o líquido lá dentro, ele atinge equilíbrio, você deixa por 6 horas e aí você tira. Se esfriar muito, é porque a garrafa térmica não conseguiu isolar. Se esfriar pouco, ela conseguiu. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual. Então, selo A, se for menor que 10%, selo B, entre 10 e 20%, tá? E assim, sucessivamente, você vai tendo os valores aqui entre 10 e 25%, tá? Enfim, vai tendo os valores para você ver qual seria a classificação da sua garrafa. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparados e misturados em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 e outra a 40, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Belezinha? A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Então vamos lá. Se essa garrafa não perdesse calor, qual seria a temperatura do líquido? Ou qual seria a temperatura do líquido logo após atingido o equilíbrio térmico? O que a gente está misturando? Água quente e água fria. Eu sei que eu tenho 2/3 de água quente para 1/3 de água fria. Eu poderia falar que o total de água era M, e eu ia colocar 2M sobre 3 de água quente e M sobre 3 de água fria. Pô, só que é ruim trabalhar com fração, né? Ó, se eu estou pegando esse cara dividindo em 3 e estou pegando 2 partes de água quente, eu vou falar que o total vale 3M. Quando eu pego 2/3, dá 2M de água quente, cujo calor específico é Czinho, eu não conheço, na temperatura inicial de 40, e eu quero descobrir qual é o θ final, e vou misturar isso aí com uma massa M de água fria. Professor, como assim M? Gente, soma M com 2M, dá 3M. Ué, 2/3 de 3M é 2M. 1/3 de 3M é M. Quer dizer, eu dividi na proporção sem precisar usar aquela fração. Calor específico eu não sei, temperatura inicial é 10 e eu quero saber a temperatura final. Os corpos que estão trocando calor são água quente e água fria. Então eu vou fazer a soma deles. Ó. Q da água quente mais Q da água fria igual a 0. Se você não entendeu o que está acontecendo aqui, volta na aula anterior. Tá? Volta no módulo, na aula 13. Se você não entender a 13, tem que voltar na 12 e na 10, na 12 e na 11, que são de trocas de calor sem mudança de estado, assim, sem dois corpos, tá? Q da água quente mais Q da água fria igual a 0. Como é que eu calculo essa quantidade de calor? Depende do que eu conheço. Eu sei a massa.
Está variando a temperatura, então vai ser mczinho delta θ. Então, ó, calor da água quente, mczinho delta θ para a água quente, mais mczinho delta θ para a água fria, que é zero. Os resultados que eu vou colocar aqui embaixo, eu tinha anotado lá em cima separadinhos. Organiza a sua questão que dá certo. Massa de água quente, 2m. Então aqui está 2m. Calor específico da água, não sei. Vezes delta θ, temperatura final menos inicial. Tudo que tem delta em física é final menos inicial. Então θ menos 40. Tudo isso aqui, ó, para a água quente. Mais, para a água fria, massa, m, vezes czinho, vezes temperatura final menos inicial. Então, vezes θ menos 10. Isso tem que ser igual a zero. Até aí, beleza? Você olha para isso aqui e fala assim, Y, deu ruim. Tem três coisas que eu não conheço. M, C e θ. É verdade. Só que esse M e esse C, que estão no produto aqui, ó, eu posso colocar em evidência. Posso pegar o MC e pôr em evidência. MC que multiplica, abri um colchetão aqui. Tirei MC, ficou 2, que é esse, vezes θ menos 40, mais, tirei o MC, θ menos 10, que é igual a zero. Ó, eu tenho um produto disso aqui por tudo que está dentro do colchete. E esse produto dá zero. Quando eu tenho um produto que dá zero, é porque um dos dois termos deve ser zero. Massa pode ser zero? Não. Calor específico pode ser zero? Não. Ué, então a única possibilidade deste produto dar zero é que o que está dentro do colchete seja zero. Então 2 vezes θ, ó, multipliquei aqui a distributiva, 2θ menos 2 vezes 40, 80, mais, aqui eu só abri o parênteses, θ menos 10 tem que dar zero. θ mais 2θ, 3θ. E menos 80 com menos 10, menos 90, que eu passei para o lado de lá e foi positivo. θ vai ser 90 por 3, θ dá 30. Essa água quente e essa água fria, quando misturadas, atingiram uma temperatura de equilíbrio de 30. Se a garrafa térmica fosse 100% ideal, não deixasse escapar nada de calor, a temperatura deveria ser 30 graus. Mas a temperatura no final foi 16. Quantos graus que reduziu, então, a temperatura entre o que deveria ter acontecido, entre a situação inicial e o final, depois de 6 horas? Quanto esfriou? 14. Quanto que isso corresponde em porcentagem? Bom, só a gente fazer uma continha. Se tivesse 30%, eu não teria perdido nada. Né? Então, 30 graus Celsius, desculpa, inverti. Eu teria 100% de isolamento. Eu perdi 14. Bom, quanto variou? 14 representa quanto de variação para mim aqui em porcentagem? Regra de 3. Tá? Ó, faz uma regra de 3, multiplica em cruz. 30 vezes x igual a 14 vezes 100. 1.400% dividido por 30. Dá 46,7%. Então, ele perdeu 14 graus. Você entende por que perdeu 14, né? Era para estar em 30 e no final ele disse que ele estava em 16. Então, ele perdeu 14 graus de 30. Ué, então ele perdeu 46,7%. Perdendo 46,7%, entra nessa faixa aqui, ó. Entre 40 e 50, alternativa D. Beleza? Ó, um segundo para você dar um pause, se você quiser anotar, ou dar um print. Eu vou passar para a próxima questão. Questão 2. Ele fala assim. Uma garrafa térmica de capacidade calorífica, só o Czão, tá? 80 calorias por grau Celsius, a m gramas de água a 60 graus Celsius, em equilíbrio térmico com o recipiente. Então, a garrafa está a 60 e essa água também. Nesse sistema, são adicionados 200 gramas de gelo a menos 20. Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio exterior, determine o valor de M para que o sistema entre em equilíbrio a 10 graus Celsius. Pessoal, eu posso ter gelo a 10 graus Celsius? Não, porque o gelo derrete a 0. Então, eu tenho certeza que todo esse gelo que eu coloquei nesse recipiente derreteu e aqueceu até 10, porque a temperatura de equilíbrio é 10. Então, eu vou começar anotando os dados do gelo. Eu tenho 200 gramas de gelo que está a menos 20. Ele tem que virar água a 10. Direto ele sai de gelo a menos 20 e vai até 10? Não, porque gelo a menos 20, se eu dou calor, não derrete. Gelo só derrete se tiver a 0. Então, se eu dou calor para ele, a primeira coisa que ele faz é aquecer até 0. Se você está enroscado nisso, tem que voltar na aula de mudança de estado físico.
Essa frente, ela tem muita referência das aulas anteriores. E a gente ficou parado de férias, a gente faz um tempo que está à distância. De repente você pegou para olhar isso agora e não viu as aulas anteriores. Você vai se sentir perdido. Tá? Então eu tenho que sair de menos 20 e levar até zero. Quando chega em zero, aí ele derrete. Aí esse gelo vira água. A temperatura de equilíbrio é 10. Essa água está a zero. Então ela não chegou no final ainda. Eu tenho que aquecer um pouco ela até atingir 10 graus Celsius. Belezinha? Então o gelo passou por esses 3 processos. Quando eu tenho mudança de estado físico, eu gosto de numerar, tá bom? Para esse gelo derreter e virar líquido, ele teve que ganhar calor de alguém. De quem que esse cara ganhou calor? Bom, de quem estava mais quente do que ele. Quem estava mais quente do que ele? A garrafa térmica estava mais quente. Tá? Ela tem uma capacidade térmica, um C maiúsculo, tá? De 80 calorias por grau Celsius. E ela começou a 60 graus. Ó. Ela tinha água dentro dela que já estava em equilíbrio a 60 graus. E ela esfria até 10, então ela perde calor. Ela perde calor para o gelo. Só isso? Não, eu também tenho uma quantidade de água lá dentro, que não é a mesma que essa que derreteu, tá? Era uma água que estava quente lá dentro. Cuja massa eu quero saber, começou a 60 e terminou em 10. Então vamos lá. Este cara e este cara deram calor para acontecer essas 3 coisas. Alguns perderam calor, outros ganharam calor. Se eu somar todos esses calores, a resposta tem que ser zero. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Q da etapa 1 mais Q2 mais Q3 mais o QG, Q da garrafa, mais o Q da água tem que ser igual a zero. Tá? Os 5 calores dos fenômenos que eu tenho somados tem que dar zero. Por quê? Quem perde calor perde para alguém. Quem perde é negativo, quem ganha é positivo. Se eu somo todos eles, a resposta vai dar zero. Como que eu calculo cada um desses Qs? Depende do que eu conheço, depende do meu fenômeno. Por exemplo, processo 1, mudança de temperatura. Eu sei a massa de gelo, então aqui macete. Processo 2, mudança de estado físico. Está mudando de sólido para líquido, então aqui é mole. 3, mudança de estado de temperatura de novo. Ó. Eu sei a massa, que macete outra vez. Para a garrafa térmica, mudança de temperatura e eu sei o Czão. Então é Czão vezes Δθ. Para essa quantidade de água, mudança de temperatura, que macete. Então essa expressão aqui, ó, traz para a gente as 3 equações possíveis que estão lá no primeiro slide dessa aula. Ó, que macete para o estágio 1, que mole para o 2, que macete para o estágio 3, acho que saiu um 2 por engano aqui, né? Vamos corrigir já, ó, peraí. Pronto, ó, corrigi, né? Tava 2 aqui, coloquei 3 já. Mais Czão Δθ, né? Porque é para a garrafa térmica que eu tenho Czão, mais MC Δθ para essa quantidade de água que estava fora. Tudo que eu vou colocar nessas expressões está escrito aqui, ó, tá? Ou aqui nos dados. Então vamos lá. Por exemplo, massa do 1, ó, todo 1, 2 e 3 são 200 gramas de gelo. Então 200 vezes. O que eu estou fazendo aqui? Aquecendo o gelo. Então eu tenho que pegar o calor específico do gelo. Não é? Esse aquecimento é de gelo. Então meio. Vezes variação de temperatura. Para esse estágio, temperatura final menos a inicial. Pessoal, 0 menos menos 20. Menos com menos dá mais. 0 menos menos 20. Então 20 graus Celsius que está aqui. Tá? Esse primeiro pedaço aqui de gelo aqueceu 20 graus, de menos 20 até 0. Tá? Então por isso que aqui é 20. Mais ml para o gelo. Massa do gelo, 200. Latente do gelo, 80. A gente já fez essas contas aí separadamente em outros momentos, tá? Então tem que reforçar isso aí. Se você não estudar os assuntos anteriores, você não faz esses exercícios. Terceiro estágio aqui, ó, aquecimento da água. Então, que macete, 200 vezes 1, vezes variação de temperatura. 10 menos 0. Tá? Fui de 10, tá? Menos 0. Saiu do 0, levei até 10. Estágios 1, 2 e 3, tudo escrito. Mais, Czão vezes Δθ. Czão é 80. E o Δθ é a temperatura final menos inicial. Cuidado que o nosso cérebro é tentado de fazer maior menos menor. É final menos 10, menos inicial que é 60. 10 menos 60, menos 50. Beleza? Mais, para a água, MC Δθ. M vezes Czinho da água, 1, beleza? Vezes menos 50. Por quê? De novo, final que é 10, menos inicial que é 60. Daqui para frente, o nosso problema virou uma equação de primeiro grau.
É contalhada para fazer. Por exemplo, 200 vezes meio dá 100, vezes 20, 2.000. 200 vezes 80, 2 vezes 8, 16, mais 3 zeros, 16.000. 200 vezes 1, 200 vezes 10, 2.000. 80 vezes menos 50, mais vezes menos dá menos. 5 vezes 8, 40, mais 2 zeros, 4.000. E aqui, ó, m vezes 1 é m, vezes menos 50, menos 50. A única incógnita que eu tenho é o menos 50. Então, eu vou somar todos os outros números aqui, ó. Eu tenho 2.000 com 16.000, 18. Com esse 2, 20.000, menos 4.000, 16.000 é igual a menos 50. Tá, então 50 é igual a 16.000. 50m igual a 16.000. Tá? Você ajusta a matemática aí. Ó, manda 50 dividindo. 16.000 dividido por 50. Corta um zero com o outro, dá 1.600 por 5, 320 gramas. Essa é a quantidade de água que a gente tem que pôr para atingir o equilíbrio a 10. Pessoal, não é difícil. Tem que deixar bem organizadinho. Anotar todos os dados direitinho e conhecer individualmente as transformações de temperatura ou de estado físico, com Czão, com Czinho. Tem que saber. Um tempo para você dar o print, pause, não deu, vou passar para a próxima. Ele fala assim, ó, uma garrafa térmica de capacidade calorífica 60 calorias por grau Celsius, a m gramas de água a 20 graus, em equilíbrio térmico com o recipiente. Nesse sistema são adicionados 500 gramas de gelo a menos 20. Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio exterior, determine a quantidade máxima de água para que no equilíbrio térmico haja apenas gelo no interior da garrafa. Então vamos lá, na minha questão de limite, eu tenho que pegar aquela quantidade de água, baixar a temperatura dela, que ela está em 20 até 0, e congelar. Se só congelar, eu já cheguei naquilo que eu queria. Que é o quê? Ter apenas gelo no interior da garrafa. Então eu vou considerar que no final do meu processo eu vou ter gelo a 0 graus Celsius e só gelo a 0 graus Celsius na garrafa, beleza? Então vamos lá. A gente começa com uma massa de água M desconhecida a 20 graus. Eu posso ter água líquida nesse recipiente? Não, ela vai ter que ser congelada. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar calor dela e trazê-la até 0 graus. Água a 0 graus Celsius, se eu continuo tirando calor, congela. Então, o segundo estágio, tiro a água dela, ela vira gelo a 0. E eu parei aqui. Porque o que eu quero é que tenha só gelo no interior da garrafa. Ele não perguntou em que temperatura. Então, eu vou fazer ter gelo a 0. Chegou a 0, eu já parei. Já está dentro da minha condição. Essa água, então, ela perdeu calor. Porque ela esfriou, depois congelou. Para quem que ela perde calor? Bom, ela perde calor para essa quantidade de gelo, de 500 gramas, que estava inicialmente a menos 20. Se esse gelo absorve calor, ele vai esquentar. Ele pode derreter? Derreter ele não pode, porque se ele derrete, eu não vou ter somente gelo. Então, o que ele pode fazer? Esquentar no máximo até 0. Ó. Beleza, gente? Então, esta quantidade de água que eu pus vai esfriar e vai congelar, enquanto este gelo aumenta um pouco a temperatura. Aquela água que estava líquida virou gelo, esse cara está como gelo também, eu só tenho gelo no interior da garrafa. Se a garrafa não participasse da troca, eu tinha que fazer só a soma desses 3 pedaços. Mas ele me deu a capacidade calorífica da garrafa. Então eu tenho que acrescentar a garrafa na conta, ela participa da conta. Ela não deixa o calor sair nem entrar, mas ela participa da conta. Então para a garrafa, Czão da garrafa, 60 calorias por grau Celsius. Começou a 20, porque ela tinha, tinha água a 20 graus Celsius nela, e vai ter que chegar até 0, porque no final eu tenho gelo a 0. Então eu tenho 1, 2, 3 processos, tá? Que estão aqui, mais a garrafa. Q1, Q2, Q3, mais o Q da garrafa tem que ser igual a 0. Cada um desses Qs eu procuro como que eu calculo. Então, para a água aqui, está variando a temperatura. O que eu conheço é a massa, então vai ser Q macete. Para passar de água para gelo, Q mole, porque eu estou mudando de estado físico. Esse gelo aqui, ó, continuou sendo gelo, mas variou a temperatura, eu conheço a massa, Q macete. E a garrafa que variou a temperatura, e eu sei o Czão dela, Czão vezes delta teta. Czinho, ó, calor específico, que tem massa, C maiúsculo quando não tem, igual a 0. É só substituir os valores e ser feliz. Nessa questão ele não deu as constantes para nós, tá? Quanto ao valor do C e do L aqui. Eu sei de cabeça, mas isso foi uma falha do material, eu deveria ter informado para a gente. Então, por exemplo, para a água, eu sei que o calor específico é 1.
Então, a massa que eu quero saber, que eu não conheço, vezes 1 vezes menos 20. Por que menos 20? Final menos inicial. 0 menos 20. Tá? Sempre final menos inicial. Processo 1 acabou em 0, começou em 20. 0 menos 20 dá menos 20. Mais m vezes latente do estágio 2. O estágio 2 é chamado latente de solidificação. Para eu derreter gelo, eu gasto 80 calorias. Para eu congelar água, eu tiro 80. Tá? Então, ele é menos 80. Ele deveria ter dado esse valor aqui. Tanto o 1 aqui, quanto esse menos 80. Então, m vezes menos 80. Estágio 1, estágio 2 aqui. Terceiro processo. O gelo está esquentando. Então, vai ser a massa de gelo. Ó. Sempre coloco o númerozinho para a gente saber. O estágio 3. 500 vezes meio, que é o calor específico do gelo, porque ele não falou, mas eu te garanto que é isso, deveria ter sido dado, vezes 20. Que 20 é esse? Temperatura final, 0 menos inicial, menos 20. 0 menos 20 dá 0 mais 20, dá 20 graus Celsius. Beleza? Esquentou 20 aqui. Mais, da garrafa, calor específico Czão, que é 60, vezes a variação de temperatura. Final, que é 0, menos 20, que também dá menos 20. Ó, a garrafa esfriou 20 graus, da mesma forma que essa água aqui no começo esfriou 20 graus. Então, por isso que os valores de calor delas são negativos. A única coisa que a gente tem que calcular aqui é o M, então é só fazer a conta. Menos 20M, menos 80M, 500 vezes meio dá 250, vezes 25.000, 60 vezes 20, 1.200, como é mais vezes menos, dá menos. Ó, 100M eu vou mandar para lá, fica positivo. Vai ficar igual a 5.000 menos 1.200. Então, 3.800 é igual a 100m. Corta dois zeros de um com o outro, a massa de 38 gramas. Beleza? Então, outra questão interessante, se a gente organizar os dados direitinho, for com calma, com as temperaturas, com os estágios, a gente chega na resposta. Tá? Não dá para fazer essa questão muito desatento, muito alegre. Aliás, nem essa, nem a anterior, nem a outra, e se bobear, nem as da aula 13. Então, aula 13, 14 e 15, a gente tem que trabalhar com bastante cuidado. Última questão da aula, ele fala assim, ó, em um recipiente termicamente isolado de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius e na temperatura de 25 graus Celsius, são colocados 600 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e uma garrafa parcialmente cheia contendo 2 litros de refrigerante também a 25 graus Celsius sob pressão normal. Considerando a garrafa com capacidade térmica desprezível e o refrigerante com características semelhantes às da água, isto é, calor específico na fase líquida 1 caloria por grama grau Celsius e na fase sólida meio, calor latente de fusão 80 calorias por grama, bem como densidade absoluta na fase líquida igual a 1 grama por centímetro cúbico, a temperatura final de equilíbrio térmico do sistema em graus Celsius é. Beleza, ele quer saber o valor de temperatura final. Diferente das questões anteriores, que eu sabia que eu tinha gelo no final, ou que eu tinha água no final a 10 graus Celsius, essa eu não sei. Então eu vou fazer uma estimativa, eu vou chutar o que vai acontecer. Eu vou supor que todo esse gelo vai derreter e vai virar água líquida, a uma temperatura maior que 0. Tá? Vou chutar isso aí. Aí a gente vai ver. Se a gente chegar na resposta de 0 ou um valor positivo, maravilha, tá tudo certo. Porque 0 ou um valor positivo são respostas possíveis nessa minha estimativa. Se eu chegar num valor negativo, a gente vai ter errado e a gente tem que pensar na questão de novo. Então vai lá, ó. Peguei 600 gramas de gelo a menos 10. Se eu forneço calor para esse gelo, ele não derrete de cara, porque ele só derrete se tiver a 0. Então o primeiro estágio dele é aquecer até 0. E aí eu vou supor que ele vai ainda ganhar calor e vai derreter. Então ele vai passar de gelo para água, né, de sólido para líquido. E eu ainda vou imaginar que essa água vai esquentar um pouco até a temperatura θ. Tá? E por que eu estou imaginando isso? Simplesmente porque eu tenho dois valores de temperatura positiva, um que é 0 e um que é menos 3. A probabilidade da minha resposta dar um θ positivo, né, é maior. Lembra, 0 é possível. Se der um valor negativo, quer dizer, só podia ser resposta A, eu teria errado alguma coisa. Então vamos lá. Da onde vem o calor que essa água está usando para poder, esse gelo está usando para derreter? Vem de duas fontes. Vem do refrigerante que estava quente. Quanto eu tinha de refrigerante? 2 litros. Professor, você pôs 2.000 gramas. Então, ele me disse que a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa do que mililitro. 1 grama por mililitro. Quantos mililitros eu tenho em 2 litros? 2.000 ml. Então são 2.000 gramas. Calor específico desse cara é 1. Ele me disse aqui, ó, na fase líquida.
começou a 25 e vai parar numa temperatura final que é igual a dessa água que veio do gelo que derreteu, que eu quero descobrir exatamente isso. Beleza? E tem mais alguém que fornece calor para ele. Quem? O recipiente. Porque o recipiente tem uma capacidade térmica de 40 e estava a 25 graus. Então o recipiente também participa da minha conta. Czão, temperatura inicial 25, temperatura final que eu quero descobrir. Então eu vou somar aqui, Q1 mais Q2 mais Q3, Q do refri mais Q do recipiente tem que ser igual a zero. Olha lá. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q do refri mais Q do recipiente tem que ser zero. Cada um desses caras tem um jeito de calcular. Então, por exemplo, o 1 variou a temperatura, eu sei a massa, que macete. O 2 mudou de estado físico, que mole. 3 variou a temperatura, que macete de novo. Do refri, mudou a temperatura, eu sei a massa, que macete. Do recipiente, mudou a temperatura, mas eu sei o Czão. Então, Czão vezes delta teta. Tudo que eu falei, então, está escrito aqui, Que macete, que mole, que macete, Czão delta teta. Os valores eu busco todos na minha tomada de dados. Então, para o estágio 1, massa que eu tinha aqui, 600 gramas. Não é gelo? Calor específico do gelo a gente considera como meio. Então, meio vezes variação de temperatura final, que é 0 menos a inicial. 0 menos 10. Beleza? 0 menos 10. Menos com menos dá mais. Então, dá 10 graus. Aqueceu 10. Mais massa de gelo, 600, vezes o latente dele, 80. Estava aqui. Mais a água que veio do gelo, então a massa sempre desses caras é igual, né? Por isso que eu gosto de escrever ela aqui assim. 600 vezes 1, vezes delta teta. Teta final menos teta inicial. O estágio 3 aqui, começou em 0, acabou em teta. Então, teta menos 0. Teta menos 0 é teta. 600 vezes 1 vezes teta. Mais, para o refri, 2.000 gramas, vezes Czinho, que é 1, vezes teta menos 25. Final menos inicial para ele. Mais, para o recipiente, 40, que é o Czão, vezes teta menos 25, igual a 0. A única coisa que eu não conheço é o teta que a gente quer saber, a gente vai matar essa questão. Aqui, 600 vezes meio dá 300, vezes 10, 3.000. 6 vezes 8, 48, mais 3 zeros, 48.000. 600 vezes 1 é 600 vezes teta, 600 teta. 2.000 vezes 1 é 2.000 vezes teta, 2.000 teta. 2.000 vezes menos 25, menos 50.000. Mais 40 vezes teta distributiva. 40 vezes 25 dá 1.000. E esse cara é negativo, né? Mais vezes menos dá menos, igual a 0. Essa matemática, gente, a minha sugestão é que você não copie, que você vá resolvendo. Aliás, desde a questão 1, né? Da segunda para a terceira linha aqui, talvez valha a pena copiar. Daqui para frente, faça a conta. O que está rolando aqui? Olha que legal, Positivo, 3.000 mais 48.000, 51.000 positivo. Aqui, tá dando 600 mais 2.000, 2.600 teta. Vamos somar primeiro os caras que são números, Aqui deu 51.000, aqui dá menos 50.000, aqui dá menos 1.000. Menos 51.000 e aqui mais 51.000. 51.000 com menos 51.000 dá 0. E os caras que tem teta dá 600 com 2.000, 2.600, com mais 40, 2.640. Então, olha aqui, 2.640 teta é igual a 0. Por quê? 51.000 daqui com 51.000 de lá matou. Um produto cuja resposta é 0 porque um dos dois números tem que ser 0. O 2.640 não é 0. Então o teta só pode ser 0. Então quanto vale a temperatura de equilíbrio dessa questão? Vale 0. Só para a gente poder matar a ideia disso, você vai ter exercícios de tarefa, talvez sejam mais difíceis do que esse, e aí você me procura no Hangouts para a gente poder discutir. Por exemplo, caso eu tivesse chegado nessa resposta aqui em um valor negativo, seria uma coisa absurda eu ter atingido um valor negativo. Por quê? Porque eu supus que essa quantidade de água aqui, está líquida. E não existe água líquida sob pressão normal em valor negativo. Então eu saberia que essa minha suposição estava errada. Aí eu deveria refazer a questão de uma outra maneira. Dando 0 ou valores positivos, fantástico, a gente acertou. Se desse um valor negativo, essa água aqui, ela não ia ter totalmente derretido, tá? Ia ter acontecido o inverso. Esse refrigerante aqui ia congelar. Mas eu vou deixar para a gente falar disso em exercício de tarefa, porque esse vídeo já está dando quase meia hora, ele está bastante longo.
Pessoal, tente fazer exercício dessas aulas. É muito importante que você faça as questões dessas aulas e tire suas dúvidas. Beleza? Abraço, até mais.